Olá, Enf! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geração Enf. Hoje o tema é de interesse para todos os enfermeiros e também profissionais da enfermagem. Nós vamos falar sobre time da terapia infusional na oncologia, por que esse setor é tão vital para a segurança do paciente. Antes de eu mostrar a convidada, eu vou apresentar ela para vocês. É a enfermeira especialista Ana Andréia dos Reis, é enfermeira com MBA em Gestão Estratégica da Qualidade pela Universidade de São Camilo, possui formação técnica avançada em PIC adulto e pediátrico, além de pós-graduação em acessos vasculares pela Universidade de São Camilo, tem 9 anos de atuação como enfermeira intensivista. Desde 2020, ela é enfermeira sênior do Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques. Participou da criação do grupo de terapia infusional da unidade, já fez mais de 5.000 inserções de catéteres PICS em adultos, crianças e neonatos. E ela foi responsável, né, Ana, pela inserção no catéter no menor bebê nascido no Brasil, atendido pelo SUS, que é destaque na sua carreira. Ana, seja muito bem-vinda ao Geração Enf. Obrigada, Ju. É um prazer participar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Realmente, né, foi um diferencial aí na carreira, a passagem do catéter do menor bebê nascido no Brasil, de Nossa. 330 gramas. Meu Deus, Ana, muito pequeno. Muito pequenininho. Nossa, que legal. Parabéns, Ana. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia infusional e a Ana está aqui para contar um pouco da história dela. Ana, fale um pouquinho como você começou nessa área, se tu já começou direto ou tu foi se apaixonando, como que foi isso? Então, eu sou enfermeira há 23, estou na área da saúde há 23 anos, Sim. né? Iniciei como técnica de enfermagem e depois me formei como enfermeira. Sim. Tenho 11 anos aí 14 anos na área da enfermagem, como enfermeira. E eu sempre fui apaixonada pelos acessos vasculares. Só desde o começo? Desde o começo. Quando eu era técnica de enfermagem, eu era já do time de acessos, Sim. né? Dos acessos difíceis. No hospital onde eu trabalhava. Sim. E aí eu fui me apaixonando mesmo. Eu trabalhei com uma equipe de vascular, que foi onde eu me interessei muito, a princípio. E quando enfermeira de UTI adulto e UTI pediátrica e neonatal, eu me aprimorei, né, com um curso de PIC. Sim. E me apaixonei pelos acessos. Nossa, Ana, que legal. Nossa, eu não sabia dessa história que quando tu era técnica, tu já era parte desse grupo, né? Que bacana. Já fazia parte do grupo de acessos difíceis. Sim. E eu fui me apaixonando. E hoje tu trabalha no hospital que é referência em oncologia, certo? Isso. Hoje eu trabalho no Hospital Municipal, que é referência na parte oncológica. E é um diferencial o time de terapia infusional para esse público, Sim. né? A maioria dos hospitais, pessoal, não conta com esse time de terapia infusional. Então, a Ana, ela foi uma das primeiras, né? A gente trabalhou juntas. Sim. E agora ela tem a sua equipe, né, Ana? Conta um pouquinho como... Em 2020, eu já passava os catéteres PICs, né? Quando eu era enfermeira intensivista dos adultos. Então, eu passava os PICs nos pacientes que ficava aguardando o transplante. Mas não tinha quem cuidasse desse dispositivo, porque não tinham tantos especialistas assim dentro do hospital. Então, como esse número foi aumentando, eu fui cuidando desses catéteres e mostrando números, por isso que eu acho muito importante os indicadores. Sim. E comecei a formar o time, né, com os especialistas. Então, fui convidando as pessoas que mais gostava de acesso, sim, né? Tinha afinidade, mais se identificava com os dispositivos, nos cuidados. Então, foram treinamentos de curativos, até as pessoas ir fazendo curso mesmo, sim, né? De passagem de PIC, onde formou o time. Sim. E aí, em 2020, quando começou a pandemia, nós formamos o ambulatório da terapia infusional também. Sim. Eu lembro. E qual foi a diferença qual foi a diferença que aconteceu na unidade após a formação desse comitê? Desse comitê não, né? Desse grupo. Teve uma melhora em relação à passagem? Foi mais rápido? Teve queda de infecção de corrente sanguínea? Como foi isso?
Na formação do time, o que trouxe foi muita segurança para as infusões das medicações. O hospital ficou como referência oncológica global, né? Hoje a gente tem a pediatria, mas lá 99% são os pacientes oncológicos. Então, os pacientes iniciavam a quimioterapia com o catéter PICC. Então, foi um diferencial muito grande, porque diminuiu as infecções, porque nós não passamos só catéter. O time, ele é responsável tanto pelos acessos difíceis, as auditorias, as trocas de curativos, a escolha do melhor dispositivo para esse paciente. Então, tem uma consulta prévia que a gente vê se esse paciente vai direto para o portocat, se a gente vai passar o catéter PICC, ou se a gente vai gerenciar esse doente com acesso periférico guiado pelo ultrassom. Nossa, então ele tem toda essa assistência antes de ir para a quimioterapia. Para a quimioterapia. Nossa, então, ele passa por essa prévia, nessa consulta. Se vários outros hospitais pudessem contar com essa equipe, iam ser um grande diferencial. Um time de terapia infusional numa rede pública já faz uma grande diferença em qualquer hospital. Exatamente. Mas numa rede pública, realmente é um diferencial muito grande, porque esse público, eles não têm acesso a esses dispositivos, né? Principalmente ao porte, né, Ana? Eu acho que o enfermeiro oncologista, o enfermeiro especialista, ele tem que estar à frente disso e saber fazer a melhor escolha do dispositivo para esse doente. Exatamente. Com isso, a gente consegue evitar extravasamento, a gente consegue evitar infusão de drogas vesicantes e irritantes num acesso inadequado, né? Gerenciar aí os riscos, né? Os eventuais riscos e proteger aí a rede venosa desse paciente. Exatamente. E o tratamento adequado. Exatamente. Ana, quais são os principais desafios no dia a dia do time de terapia infusional lá na oncologia? O que você verifica que é mais desafiador para eles? Ju, muitas vezes, como eles passam por essa consulta prévia, o desafio é você entregar esse tratamento com acesso adequado dentro das condições clínicas que esse paciente está no tempo hábil do tratamento. Né? Então, muitas vezes a escolha é um portocat, mas ele não tem condições clínicas de ir para o cirúrgico, e aí a gente providencia para ele um catéter PICC, para que ele inicie a quimioterapia dele em tempo hábil, para que posteriormente ele passe o catéter de portocat, esteja clinicamente bem para o catéter de portocat. Então, o desafio é realmente o paciente que chega na unidade com condições já precárias por conta da doença, e você ter que fazer essa escolha para que você consiga dar dignidade ao tratamento desse paciente. É importante, pelo menos, ter a opção do PICC. A opção do PICC. Porque muitos locais não têm a opção do PICC. Então, às vezes, o paciente tem que ir pelo acesso periférico mesmo, e às vezes é uma químio irritante, é uma químio vesicante, e pode causar uma lesão para o paciente. Pessoal, existem, para quem está entrando agora no mundo da onco, a gente tem quimioterápicos irritantes e vesicantes. Quimioterápicos vesicantes, eles podem causar uma lesão na pele desse paciente, necrose, ele pode até chegar, se for muito grave, perder o movimento do membro, precisar fazer enxerto, enfim. Então, esses medicamentos vesicantes, o ideal é passar um acesso central, seja um PICC ou seja um portocat. Porém, não são todas as unidades que têm disponível um profissional para passar o PICC, ou às vezes tem um profissional e não tem o catéter. Não tem o catéter. Né? É muito importante, né? Eu acho que a gente precisa ter essas opções de dispositivo quando você trabalha com paciente oncológico, quando você tem contato ali com drogas vesicantes irritantes, de alta osmolaridade, né? Então, esses pacientes não devem receber esse tipo de medicação no acesso periférico, né? As consequências, os danos para esse paciente são graves. São graves. Exatamente. Mas, infelizmente, não são todas as regiões do Brasil que têm, às vezes, esse acesso. Por isso que muitos pacientes, Ana, eles vêm de fora. Né? Quando eu tratava o câncer lá no São Paulo, vinha muita gente de fora, do Acre, de outros locais, mas também isso faz muito tempo. Né? Mas, assim, eles vêm por conta realmente da precariedade
né, de não ter esses acessos, enfim. Eu já peguei alguns casos também de pacientes que tiveram que fazer no periférico para iniciar logo a químio, para o prognóstico do paciente ser melhor, né, em relação ao câncer, e acabar tendo extravasamento. Sim. Né? Então, é complicado. Por né? isso que é importante também, Ju, o diferencial do enfermeiro que quer estar à frente, fazer a capacitação da punção assistida por ultrassom. Exatamente. Porque aí você traz mais segurança para essa infusão. Né? É uma punção assistida. Isso. Então, você vai enxergar mesmo a inserção do acesso periférico, onde ele precisa ficar 2/3 dentro do vaso, né, garantindo aí uma segurança para esse doente. Exatamente. Então, o enfermeiro que quer estar capacitado no ultrassom, que a rede onde ele trabalha, ele não tem condições de ter um catéter, nem o portocat, nem o PIC, ele sendo capaz de puncionar assistido com ultrassom, ele tem tanto o aparelho como o Comodata, de qualquer outra empresa, né? Sim. Que se a empresa dele não fornecer. E ele tem realmente a segurança que esse dispositivo está dentro do vaso. Isso. E esse paciente pode receber aí o quimioterápico, não tão seguro, porque não é o acesso adequado, mas melhor do que o periférico. Melhor do que o periférico não assistido. Não assistido, exatamente. Pessoal, e aproveitando o que a Ana falou, nós abrimos vagas para o curso de punção venosa periférica guiada por ultrassom aqui em São Paulo, presencial, em Santana. Vou deixar o QR Code aqui para vocês se inscreverem, tá bom? A Ana que vai ministrar esse curso. Então, ele é formado por 2 momentos. Tanto a aula teórica, não é isso, Ana? Isso. Que a gente faz online, quanto a aula presencial. Então, vocês vão ter acesso a ultrassom. Explica um pouquinho, Ana, do curso para eles. No curso a gente explica aí o que tem, né, da rede venosa do paciente, quais são os locais, os melhores locais de punção, baseado aí no protocolo da escala DIVA, na zona ZIN, que é o melhor local de punção, onde a gente evita danos para esse paciente, a manipulação do ultrassom, né, onde você vai ter a vivência ali de visualizar e também puncionar tanto a veia e localizar a artéria, nervos e tendões. É um curso bem completo, tanto teórico quanto no prático. Isso. Então, o QR Code vai aparecer aí na tela, se inscrevam e a gente vai ficar aguardando vocês presencial. Ana, tu falou da escala ADIVA. Isso. Então, para os enfermeiros que não conhecem a escala, ou para os profissionais que estão assistindo a gente, fala um pouquinho dessa escala e da importância dela na terapia infusional e também para os pacientes oncológicos. A escala DIVA, a gente já usava, né? Então, iniciou nos Estados Unidos. Um grupo de americanos que elaborou essa escala e ela veio para o Brasil em 2021 pela INS. Então, é relativamente recente, assim, né? Sim. Para os adultos, sim. A gente já usava essa escala para o público pediátrico e os pacientes idosos, né? Para o público adulto, essa escala é um pouco mais recente. Então, tem vários hospitais. No hospital onde eu trabalho, ela é um protocolo institucional. A escala DIVA, ela é um predição, né? Você vai fazer a escala, ela é um predição para você saber se o paciente tem score de acesso difícil ou não. Ou não. Ela vai te ajudar a identificar se aquele paciente é difícil a punção ou não e como que você vai se nortear para que você atenda esse doente sem causar nenhum danos. Isso. Então, essa escala, ela tem algumas perguntas, né? Se ele tem veia visível, se a veia é palpável, se esse paciente tem histórico de acesso difícil ou não, se esse paciente vai para cirúrgico ou tem algum exame de imagem e se o calibre dessa veia é maior do que 2 milímetros. Então, ele vai gerar um score de predição que vai de 0 a 5 e aí você vai se basear se ele é baixo, médio ou moderado risco, onde você tem um fluxo decisório de quem vai puncionar esse acesso. Isso. Se é o profissional da ponta que está atendendo esse doente ou se é o profissional com o uso do ultrassom ou até mesmo a terapia infusional. Isso, perfeito. Pessoal,
Perfeito, Ana. A escala ADIVA está sendo muito utilizado nessa instituição que a Ana trabalha e muitos locais que estão trabalhando com oncologia hoje justamente por conta dos acessos dos pacientes oncológicos, que vai ficando mais difícil com o passar do tempo, se eles fazem na via periférica. E é uma escala muito simples de ser utilizada, né, Ana? Bem rápida. São perguntas que é automática ali. Né, vocês podem baixar, tem na internet, disponível em português, revisada, tudo certinho. E com essas 3 perguntas a gente consegue se guiar. Se o paciente tem acesso difícil, você que é enfermeiro vai conseguir fazer a punção do paciente. Se vai aumentando essa dificuldade, o score, você vai começando a direcionar ele para outra equipe, se tiver na instituição também. Caso você queira começar a implantar essa escala na sua unidade, façam estudo, verifiquem quais são os profissionais que estão disponíveis, porque às vezes não adianta só colocar a escala lá e não dar seguimento. Sim, né? Tem que ter todo uma equipe preparada, Exatamente. Né? Hoje, no nosso time de acessos, nós temos 80 profissionais capacitados, enfermeiros da ponta assistencial, habilitados na punção assistida com ultrassom. Então, Perfeito. A gente consegue colocar a escala ADIVA em uso, né? Sim. Não adianta ter a escala e não ter o profissional capacitado. Sim. Né? E a escala ADIVA, para o nosso público, que é o paciente oncológico, fez muita diferença. Hoje, nós temos vários protocolos dentro da instituição e nós fazemos a auditoria trimestral. Uhum. E a gente não evidenciou flebite. Sim, olha. A gente consegue diminuir muito o número de flebite ou danos ao acesso, né, do paciente. Isso acaba gerando, Ana, até economia para a instituição. Muita economia. Né? Seja do SUS ou seja particular, né? Porque o uso adequado do dispositivo, né, evita múltiplas punções, né? O paciente oncológico, ele tem uma rede venosa muito prejudicada. E esse paciente já está sofrendo. Exatamente. Ele não precisa ter uma internação mais dolorosa. Exatamente. E geralmente, como ele já vem com essa rede mais danificada, seca, endurecida, são necessárias várias punções para conseguir um acesso pérvio para poder correr uma quimioterapia. E a gente tendo essa possibilidade de aplicar a escala e possibilidade ainda melhor de fazer a punção guiada por ultrassom é excelente. Excelente. No setor de imagem, nós conseguimos capacitar 100% dos colaboradores, os enfermeiros, né? Porque só enfermeiro que pode funcionar com ultrassom. E nós diminuímos muito o número de extravasamento, de contraste. Olha isso. Né? E conseguimos aí gerar trabalhos e evidências para essa prática. E no final, pessoal, o mais beneficiado é o paciente. É o paciente. Né, Ana, que é o que a gente trabalha todos os dias para tentar trazer mais dignidade. Porque ele, como tu falou, ele já está num sofrimento, a doença, o medo da morte, o medo de deixar a família. E ainda tem mais esse problema dos acessos. Sim. Né? A experiência do paciente também conta muito no tratamento, né? Exatamente. Porque ele passa por múltiplas internações, múltiplos exames e acessos, e você ter um desgaste muito grande em punção é o que traz para eles mais sofrimento. Exatamente. Porque causa dor, né, Ana? Tudo que causa dor traz sofrimento e prejudica a qualidade de vida dele. Por isso que em cuidados paliativos a gente força muito nessa questão de minimizar a dor e o sofrimento. Ana, falando um pouco agora, mudando de assunto do PIC, falando um pouquinho do Portocat. Quais são os cuidados essenciais que o enfermeiro pode ter? Pessoal, o Portocat é um catéter que os pacientes oncológicos utilizam, geralmente aqui na região do tórax, né, para fazer quimioterapia. Quais são os cuidados essenciais que o enfermeiro pode ter com esse Portocat? Ju, o paciente que tem um Portocat, a gente tem que estar atento a sinais e sintomas, né? O agulhamento correto, com tudo estéril. Né? A troca da agulha a cada 7 dias, ficar atento a essa cobertura, né, desse paciente, orientá-lo quanto ao sair do leito com o porte agulhado e a manutenção desse catéter quando não usado. Isso. Né? Hoje nós fazemos a cada 90 dias. Sim. Já. A gente não usa nenhuma solução de heparina, então a gente usa a técnica de turbilhonamento com a pressão positiva. Perfeito. E está dando super certo.
Perfeito. Eu e a Ana, recentemente, a gente se encontrou num congresso de terapia infusional e eu até discuti com ela isso. Ana, a cada quanto tempo vocês estão fazendo a manutenção lá no hospital e vocês usam heparina ou salina? Porque eu sempre gosto de verificar nos hospitais o que estão utilizando. Alguns ainda me falam, Ana, que estão utilizando a heparina. Mas a técnica de turbilhonamento, pessoal, com pressão positiva é a mais validada atualmente para evitar que esse catéter, esse portocate, obstrua, né? E é essencial isso, porque o portocate ele vai durar muito tempo ali no paciente. Então, e é puncionado várias vezes. Tem portocate que podem ser puncionados 5.000 vezes. Sim, um dispositivo que fica aí internamente no paciente, ali no subcutâneo, por até 5 anos. 5 anos. Eu já vi paciente com 8 anos. 8 anos. 8 anos. Porque também tem todo o sofrimento para colocar, né? Passar por um procedimento para colocar e passa por um procedimento para retirar. Exatamente. E a diferença do paciente que mama, os pacientes que têm data para início e término da quimioterapia, muitas vezes a gente opta também pelo catéter PICC por conta da invasão. Isso. Né? Então, assim, eles já têm a data certa de início e fim, né, do protocolo de 2, 3 meses, que ele pode manter esse dispositivo, que pode manter até 1 ano. Então, às vezes a gente opta, e até mesmo o paciente opta. Pelo PICC. Pelo PICC ao invés do portocate. Porque tanto faz um quanto o outro, os dois são seguros. Exatamente. Quando bem cuidado. Isso. O PICC tem essa questão da manutenção ser mais menor, né? Uma vez por semana. Isso. E o portocate a cada 90 dias. O PICC também, pessoal, ele fica mais exteriorizado, né? Fica externo. O portocate, ele fica mais coberto ali pela pele. Isso. Mas aí vai dar escolha também da referência do paciente. Sim. Ana, eu tenho um curso aqui em São Paulo de punção de portocate. E uma das coisas que eu trago para os alunos é a indicação do próprio paciente. Porque mesmo ele tendo toda a orientação, por exemplo, de passar um portocate, às vezes ele quer o PICC. Sim. Então, a gente tem que ouvir também o nosso paciente, orientar, né? Mas, como tu falou, se ele às vezes preferir o PICC, a gente passa o PICC. Na minha consulta, Ju, eu costumo mostrar os benefícios e complicações e riscos de cada um. Exatamente. E eu coloco o paciente também na primeira página, onde mostro para ele que, assim, olha, o PICC é colocado dentro de 24 a 48 horas, ele fica externamente, você não vai conseguir ir para uma praia, suor, pode descolar o curativo, vai ter que vir uma vez na semana, o portocate vai ser assim, assim, assado. E aí, esse paciente, ele faz a escolha dele. Isso. O que ele quer para a vida dele. Porque também ele precisa pensar na qualidade de vida. Isso. Muitas vezes o paciente trabalha, ele faz atividade física, e a gente também não pode tirar esse benefício do paciente. Então, nada é imposto. A gente coloca o que a gente tem, o que ele necessita e o que ele precisa no tempo X. Sim. E aí a gente faz essa escolha em conjunto. Tem que estar bom para o paciente e tem que estar seguro para a equipe. Isso. Por exemplo, Ana, e tem também pacientes que moram em outro estado. Sim. Então, às vezes, não conseguem ficar voltando naquele período para fazer a troca do curativo do PICC. Então, às vezes, nesse caso, a gente também opta pelo porte. Né, por conta dessa distância, enfim. Então, tudo isso é levado em consideração, pessoal, quando é feita a escolha de um dispositivo para quimioterapia. Tá? Então, quando vocês forem consultar os pacientes de vocês, é importante estudarem os riscos, benefícios, quanto é a troca, como que é utilizado, para você saber orientar o seu paciente. Porque quando ele está bem orientado, ele consegue tomar uma decisão mais assertiva junto com a equipe e ele tem confiança na equipe. Sim. Agora, quando ele não tem confiança na equipe, a gente não sabe os riscos, os benefícios, fica complicado para o paciente. E ele acaba não tendo segurança na gente, né, Ana? Eles chegam muito inseguros, né? E muito cheios de dúvidas, porque eles acabaram de passar por uma consulta, onde tiveram um diagnóstico, onde teve o desfecho desse tratamento, e ele precisa ali passar pela equipe da terapia infusional, que vai decidir ali junto com ele, né, o melhor dispositivo.
E aí esse paciente realmente fica cheio de dúvida. Sim. Muitos deles, Ju, voltam e agradecem, volta e quer fazer amizade. Sim. Traz um presentinho. Traz. Mesmo quando eles não têm mais catéter, eles voltam agradecendo toda a explicação. Sim. E se sente seguro até para tirar outras dúvidas não relacionadas aos dispositivos. Sério? Nossa, que legal. Ana. Cria um vínculo, né? Sim. Isso é que é o legal. É por isso que tem gente que fala assim, eu não gosto da onco. Gente, a onco, ela cria um vínculo com o paciente, é tão Muito bom. grande. Eu sou suspeita para falar. Ana, vocês prepararam para os pacientes algum tipo de folheto informativo para ficar mais lúdico para eles? Sim. Os pacientes do serviço público, nós temos 2 folhetos. Legal. Para os pacientes que são mais instruídos e para os pacientes que às vezes não têm estudo, leitura. Então, Nossa, que legal. desenhos. Então, nós fizemos ilustrativos. Sim. Então, nós temos 2 folders. Então, aquele paciente que demonstra que não gosta de ler ou que não tiveram escolaridade, não tiveram a oportunidade, o nosso informativo é com desenhos. Sim. Então, tem o desenho que não pode entrar debaixo do chuveiro, a gente Que coloca legal. que não, E o né? X? O X, o embrulhar o braço, nós fizemos um vídeo sem som, assim, sem leitura, sem legenda, para que eles embrulhem o braço, o peso que não pode pegar com esse membro e retornar para realizar o curativo a cada 7 dias, né? Então, nós temos o folder, nós temos a carteirinha que acompanha o curativo, né? Sim. Então, ele é muito parecido com uma carteirinha de vacinação. Então, lá tem uma legenda, Sim. onde os enfermeiros anotam o aspecto e anota a Nossa, próxima. que legal. Super legal. Aí vocês anotam a data da próxima troca. troca e ele sai com a troca do curativo. E todo mundo tem um celular, né? Sim. Então, nós fizemos o vídeo no QR Code, onde eles têm acesso a esse vídeo para embrulhar o braço. Nossa, Ana, parabéns. Tanto o paciente quanto o acompanhante, eles são orientados aos cuidados com o catéter. Então, nós fazemos uma pré-consulta, onde é entregue toda essa explicação e todo esse material para esse paciente, para o acompanhante. No dia da passagem do catéter, que é um dia depois, 48 horas após, então a gente não passa mais no mesmo dia, porque eu acho que é muita informação. No dia da passagem do catéter, a gente reforça todas as orientações para esse paciente. Sim. E nos curativos, as enfermeiras que fazem a manutenção, que também são do time da terapia, reforça a cada curativo todas as orientações. E quando elas percebem algo, elas já tomam providência em primeira mão. Sim. Então, não tem como ele esquecer. Não tem como esquecer. Nossa, achei interessante o cuidado que vocês tiveram de fazer esses 2 materiais. Sim. Interessante. Ó, até ideias para vocês aí que estão assistindo a gente. Porque a gente sabe que tem pacientes e pacientes, né? Então, todos têm que se sentir acolhidos. Sim. Né? E a contraindicação do PIC, Ju, vai muito além do ter ou não o vaso adequado para passar o catéter. Né? Então, esse doente, quando ele chega, esse paciente, ele muitas vezes demonstra que ele não tem condições de condução para vir trocar esse curativo. Né? Às vezes, há saneamento básico onde mora. Verdade. Então, esse paciente, ele é encaminhado da terapia infusional para o serviço social, para psicologia. Sim. Então, a gente acaba estruturando esse paciente para que ele não perca o tratamento dele. E também sinalizado na regulação da navegação oncológica que esse paciente vai precisar de um olhar diferenciado. Sim. E às vezes até aciona a UBS ali da região, né, para ficar... No transporte sanitário, né, no transporte da SP Trans também, que eles ganham o bilhete para que eles possam fazer o tratamento adequado e não perder essas quimioterapias. Sim, nossa, perfeito. Ana, e para os enfermeiros que estão assistindo a gente aqui, se eles tiverem interesse, afinidade de trabalhar com acesso, com terapia infusional, eles precisam de alguma especialização? O que é que eles precisam para iniciar? Para os enfermeiros que estão iniciando agora, eles precisam aí ter muita afinidade com acesso, gostar, né, dos acessos e realmente se apaixonar, porque eu acho que não tem como você fazer nenhum tratamento, seja oncológico ou não, se você não tiver uma via de acesso adequada, segura e eficaz, né? Esse profissional precisa procurar um curso, né, de capacitação
inserção de catéter, né? Onde ele vai aprender não só insertar esse dispositivo, como ele vai aprender a cuidar dos dispositivos como um todo. Então, ele pode se especializar em vários dispositivos, né? Não Vários só no PIC. Sim, então, no caso, ele poderia fazer um curso de habilitação em PIC, em passagem de PIC, em pulsão de portocate, ultrassom, né? Pulsão periférica guiada por ultrassom, cuidados com CVC... Tem esse curso, ele engloba todos os dispositivos, né? Tanto a inserção do PIC, catéter umbilical, para quem é de neonato, pediátrico, né? Os cuidados com portocate, os cuidados com intraóssea, né? Hipodermóclise, né? O paciente oncológico, ele precisa muito de uma hipodermóclise. Então, o profissional capacitado em acessos vasculares, ele tem a capacitação de passar por todos esses acessos. Ele precisa conhecer todos esses dispositivos. Hoje, na terapia infusional, de onde eu trabalho, a responsabilidade do time engloba tudo. Tanto não o hipodermóclise, não só o PIC. O catéter central, o Shile, a intraóssea, a hipodermóclise, o catéter de portocate, a manutenção dos dispositivos, porque não adianta só insertar o dispositivo, a gente precisa estar atento às complicações e evitar, né? Então, assim, a gente conseguiu ficar 365 dias sem infecção da corrente sanguínea dentro de uma UTI. Caramba, dentro um ano! Da UTI, um ano. Nossa, é quase impossível. A gente fica 3, 4, 5 meses consecutivos sem infecção da corrente sanguínea. Por isso que ter um time da terapia infusional é um diferencial. Porque é uma equipe que está dedicada aos cuidados voltados aos catéteres. Porque o enfermeiro da ponta, ele consegue cuidar, mas não tão afinco. Porque ele está voltado a tempo da droga, tempo da infusão, os cuidados gerais, cuidados com os técnicos de enfermagem que estão lá na ponta. Outras atividades, Uma parada, um código amarelo, um código azul. Então, tem muitas atribuições. E quando o enfermeiro ele é direcionado para aquela assistência, para aquele serviço, é diferente. É diferente. Hoje, nós temos tanto o time do HF, que é dedicado à pele, né, às feridas, e o time da terapia infusional dentro de um serviço público, de um hospital municipal, de excelência no cuidado oncológico. Então, realmente, o serviço é de excelência, porque é muito bem pensado em todos os fatos que o paciente precisa. Então os pacientes são muito bem assistidos. Muito bem assistidos. É isso aí. Ana, e qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para os enfermeiros que querem entrar nessa área, que têm vontade? Qual mensagem você quer deixar para eles? Que se apaixone pelos acessos, porque não tem como você fazer uma infusão sem um acesso adequado, seguro, eficaz. O paciente realmente precisa disso, a gente precisa dessa qualidade desse tratamento. Então, o profissional que se identificar com os acessos vasculares, que faça uma pós de acessos vasculares, onde engloba tudo. Na pós de acessos vasculares, você vai saber sobre medicação, fármacos, se a medicação é irritante ou vesicante, a osmolaridade dessa medicação, se é de baixa ou alta osmolaridade, e saber fazer a escolha adequada para esse doente. Então, é um serviço de qualidade. É o enfermeiro que vai em busca de conhecimento, seja onde ele se identifica, esse profissional ele está um passo à frente. Exatamente. Então, ele precisa mesmo do fluxo decisório quando ele está lá na ponta. E para isso ele precisa realmente se dedicar. Exatamente. Perfeito, Ana. Muito obrigada. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham se identificado com a terapia infusional, que é uma área também que está crescendo muito, né, Ana? E principalmente por conta dessas diversidades de acesso, e o enfermeiro está ganhando cada vez mais autonomia para fazer essas punções, como é o caso dessa punção que você vai ministrar o curso, né, guiado por ultrassom, que só o enfermeiro tem o respaldo de fazer essa punção, né? Sim, e pela portaria do Corém, né, nós temos portaria para isso, que ele dá esse respaldo para o profissional enfermeiro a puncionar assistido com ultrassom.
Sim. Então, precisa realmente gostar do acesso e se habilitar. Então, assim, o enfermeiro que quer estar ali com um passo à frente, um currículo desejável aí para as empresas, Isso. ele realmente é um diferencial a punção assistida com ultrassom. Exatamente. Até porque, Ana, não se encaixa só na oncologia esse curso. Tem outras, se você é especialista em terapia intensiva, em pediatria, em nefrologia, vários outros setores. Geriatria. Né? O paciente idoso, ele tem bastante dificuldade, né, para punção. E não precisa ficar preocupado se a empresa vai fornecer esse ultrassom ou não, a empresa que você trabalha, porque uma vez que você é capacitado, você pode acionar as empresas que fornecem o próprio insight que eles fornecem, o DPAX mesmo, que tem um acesso longo, eles mesmos incomodata esse aparelho para a empresa. Então, é só fazer o movimento. É começar o movimento. É isso aí. Se capacitar e colocar à frente de montar um time dentro da sua empresa, independente se você é habilitado no PIC ou não, mas se você é capacitado com a punção com ultrassom, se você se interessa, se você se preocupa com acesso seguro, você pode dar o primeiro passo. Exatamente. E vai ser um enfermeiro diferenciado dentro da instituição. Com certeza. E podem aparecer outras oportunidades para esse enfermeiro. Sim. Exatamente. Agrega ao currículo, com certeza. Muito, muito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e se apaixonado pela terapia infusional. Ana, deixa o seu recadinho aí, suas redes sociais, se quiser deixar, seu LinkedIn, para o pessoal te seguir. anaandreareis@gmail.com. Vou estar ministrando o curso, né, de punção assistida com ultrassom em Fencino, com a Ju. E é isso. Se apaixone pelos acessos, tá? Assim você consegue dar uma excelente assistência ao paciente. Perfeito. Pessoal, um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.